Primeiramente, queria agradecer aí todo mundo que está participando hoje, né, dessa conversa que a gente vai ter sobre a retomada após o home office. Hoje a gente tem a Flávia e a Renata, né, que vão falar um pouco sobre as ações que elas estão fazendo dentro das empresas delas, né? A Flávia trabalha na SC Johnson e a Renata trabalha na Farmoquímica, né? Então a Flávia vai falar meia horinha, aí a gente pode tirar algumas dúvidas com ela depois, e depois é a Renata, tá? E qualquer dúvida, se tiverem no meio da apresentação, peço que vocês enviem por chat e a gente vai tirando as dúvidas no meio da apresentação, tudo bem? Então, Flávia. A gente vai tirar as dúvidas, vai falar no meio da apresentação ou só no final? As perguntas vão ser enviadas para vocês, né? E aí, se vocês quiserem me interromper... Acho legal as pessoas já colocarem no chat, e no final a gente pode tirar todas as dúvidas que o pessoal teve, né? Para não esquecer e no final esquecer de perguntar. Então, já ir colocando no chat todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Tá bom. Obrigada, Flávia. Obrigada, Renata. Entrei agora. Muito obrigada. Vera. Pois é. Então, ele está conduzindo, ele é mais organizado. Eu deixaria fazer perguntas no meio, mas como ele é organizado, eu deixo ele fazer. Estilos diferentes, mas vamos lá. Então, obrigada mesmo, de verdade. É muito bom, porque está todo mundo querendo saber mais, vocês têm muitas coisas para contar. Tá? Beijo. Beijo. Bem, Flávia, vou deixar com você aí para você apresentar um pouquinho, tá bom? Obrigado. Bom, vamos lá, Vera e o time do Fala RH Primeiro Lugar, assim, é um prazer. Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que essa troca é muito legal, né? Eu adoro compartilhar as práticas e aprender também com as empresas, porque muitas vezes a gente fica desenvolvendo alguma coisa que para a gente está num período tão difícil e talvez outras empresas tenham algo mais formatado. Então, acho que a gente tem uma troca super bacana. Então, boa tarde a todos. Então, vamos seguir o fluxo, né? Quem quiser enviar os comentários pelo chat, tá bom? Então, bom, eu trabalho na SC Johnson. A companhia fica aqui no Rio, no escritório do Downtown. A gente tem um CD em Cajamar e a fábrica em Manaus. Nossa fábrica, ela não parou, né, em nenhum momento da pandemia, e aí seguindo os mesmos protocolos que vocês vão ver na minha abordagem aqui, tá? A gente encerrou as atividades fechamos, né, os escritórios em março e retomamos em agosto, numa primeira fase, depois uma segunda fase em outubro, que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, aqui um pouquinho da agenda, vou minimizar o vídeo aqui, senão fica na minha frente. Um pouquinho da agenda, então, o que a gente fez, né, para preparar as pessoas e trazer um pouco de inovação, de criatividade para essa transição. As regras gerais que a gente definiu para esse retorno, né, nossa mensagem corporativa global e as fases e os protocolos de retorno. Então, o que a gente fez para preparar a transição? Ao longo do tempo, a gente procurou manter uma conexão muito grande com os funcionários, né, e trazer esclarecimentos através de workshops com o médico. A gente lançou o programa de assistência ao funcionário, que a gente chama de Fique Bem. E o workshop que a gente trouxe mais para o momento de retorno foi um bate-papo com a doutora Ana Escobar. Para quem não conhece, a doutora Ana, ela é pediatra, clínica e pediatra, ela participa muito do programa Bem-Estar, né, dando dicas saudáveis. Então, ela veio fazer um bate-papo com a gente para falar como a gente agora vai retomar a vida. Ficamos em lockdown durante algum tempo, e agora como é que a gente retoma com os cuidados, o uso de máscara, né, as precauções. A gente reforçou muito a nossa cultura de colaboração, né, que somos melhores juntos. Então, funcionou bem, todo mundo trabalhando remoto, os resultados foram incríveis. O nosso ano fiscal ele termina em julho. Então, em julho do ano passado, encerramos bem, em junho agora também, muito por conta dos produtos, né, de limpeza que a gente produz e que tiveram um bom resultado durante a pandemia. A gente preparou um kit de boas-vindas. Ao longo desse tempo, todas as datas comemorativas, nós continuamos a comprar todos os brindes, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, só o chocolate que a gente produziu no retorno, e aí a gente guardou, a gente fez uma bolsinha de boas-vindas, mais o kit que a gente chamou de kit de limpeza, né, com os nossos produtos, lisoforme,
álcool gel, aerosol, para as pessoas poderem usar no escritório, kit de lenço. E a gente criou um modelo híbrido. Então, nesse retorno, as pessoas vinham para a empresa apenas 3 vezes por semana em horários alternativos, que eu vou contar para vocês um pouquinho também mais para frente, tá? E a gente começou a promover os lanches especiais no escritório, para quem estava aqui. Então, tinha um kitzinho, fruta, banana, amendoim, paçoca, tá? A gente fazia uns kitzinhos e entregava para todo mundo. Quais foram as regras gerais desse início do retorno, né? Então, foi um retorno voluntário, a gente fez um mapeamento de todos os funcionários que tinham a intenção de voltar a trabalhar no escritório, a gente criou um comitê, né, para garantir que todos os guidelines de segurança fossem mantidos. Então, isso foi bom. Por que foi bom a gente fazer um retorno voluntário inicial? Porque a gente começou a mapear, né, as reações, o que acontecia, o nosso processo de quando alguém contraía Covid, o afastamento do close contact, dos contatos próximos. Então, foi um aprendizado que a gente teve nessa fase voluntária, até a gente poder implementar outras maneiras, né, de trabalhar. E a gente fez um plano de comunicação, a gente adesivou e comunicou em todo o escritório. Então, novas formas de cumprimento, os locais onde sentar, vocês vão observar ao longo da apresentação. Os grupos de risco permaneceram em casa. E agora, para essa nova fase, né, para a gente retomar essa fase 1, onde a gente trouxe voluntários e líderes, a gente vai dar início ao mapeamento da vacinação. Eu sei que ainda está controverso, né? A gente tem conversado sobre isso no grupo também, sobre pedir ou não a caderneta, mas talvez a gente faça uma pesquisa anônima mesmo. Então, quais foram as mensagens principais que a gente trouxe para os funcionários? Então, primeiro que as decisões baseadas, né, conforme as regras de segurança, nos valores da companhia, nos guidelines globais, a gente seguiu guidelines globais, a Johnson é uma empresa americana, preparação e prontidão, né? Então, estávamos preparando os escritórios. Quando a gente voltou, os escritórios já estavam 100% prontos para esse retorno, a gente seguiu todas as recomendações do governo local também. Em Rio, em São Paulo, a gente observava as fases, né? A cor das fases em São Paulo, se estava laranja, roxa, se a gente iria voltar ou não. Então, em fases, né, foi um retorno cuidadoso, em fases flexível, com essa abordagem consistente. E a nossa mensagem corporativa, que é a fortaleza do nosso negócio, né, a nossa estratégia número 1, são as pessoas, e somos melhores e mais fortes juntos. Então, mesmo que a gente observasse que algumas empresas planejavam não voltar no ano passado, não voltar esse ano, de acordo com a nossa cultura, né, global, a gente deveria voltar. Então, essa foi a mensagem principal. Mesmo que ainda não fosse o momento, com todos os cuidados, nós voltaríamos. E aí eu falo de momento com relação à vacinação, que a gente não tinha previsão ainda, né? Então, aqui foi como nós voltamos, em primeira fase, 3 de agosto, segunda fase, 5 de outubro, e aí a fase 3, a gente não chegou ainda na fase 3, que é o que a gente vai fazer a retomada agora no segundo semestre, ok? Nova forma de trabalhar, então a gente definiu esse protocolo de retorno, é obrigatório o uso de máscara. Hoje, por exemplo, eu estou no escritório, a única flexibilização da retirada da máscara é se você estiver numa sala fechada, então eu estou na minha sala, posso ficar sem máscara. Higienizar as mãos, então a gente colocou dispensers de álcool gel espalhados em todos os corredores, e mais o nosso álcool gel, deixa eu ver se ele está aqui, o de lisoforme, então todo mundo recebeu no seu kit. Colocamos capacidade máxima, respeitando o distanciamento de 1,80 m, de acordo com o protocolo, das salas de reuniões, então algumas salas apenas 2 pessoas, outras apenas 4 pessoas. Não permitíamos aglomerações, então, tem uma conversa na Copa também ficou restrito o número de pessoas. Na nossa varanda, a gente colocou mesas adicionais para as pessoas poderem almoçar, respeitando o distanciamento. E a gente tem um protocolo de entrada, né, que é para verificar a temperatura, assim como a gente encontra em outros lugares. Flávia, surgiram 2 perguntas aqui no chat. Vai lá. Aí eu vou falar aqui para você. Primeiro foi a Reportugal, ela mandou aqui.
Vocês chegaram a pilotar algum retorno antes da fase 1? Essa foi a primeira pergunta. Se a gente chegou a fazer o quê? Desculpa. Um piloto, Camila, assim, por exemplo, antes de eu chegar com 30% da minha capacidade, você testou com as pessoas para ver se estava funcionando o dispenser, o álcool, quando você entrou, vocês já entraram com 30%? Não, a gente já entrou com os 30%. A gente garantiu, assim, eu vim aqui algumas vezes ver como é que estava, né? Mas a gente já entrou com 30%, a gente não entrou com menos funcionários, não, já com 30%. Obrigada. Que foi cerca de 40 pessoas. Qual é a outra? O Max e a Aline mandou aqui algumas perguntas, né? O retorno, né, dos funcionários é por crença ou por direcionamento global? Aí, enfim, essa primeira pergunta, fizeram alguma pesquisa sobre a visão dos funcionários, o que eles querem? E a terceira pergunta é, constataram perda de produtividade ou algum prejuízo mais grave à empresa pelo modelo remoto? Foram muitas perguntas, acho que eu não registrei todas. Vou começar de trás para frente. Tá bom, perfeito. Não tivemos nenhum prejuízo do trabalho remoto. O que a gente observou, e o que eu tenho conversado com os consultores, e semana passada a gente fez um workshop de gestão emocional, e essa semana a gente tem uma outra etapa desse mesmo workshop com o Dr. Pedro, é o seguinte, nesse momento de estresse absoluto, né, de novo modelo, de todo mundo se adaptar, trabalhando de casa com as crianças, o estresse ele fez com que as pessoas tivessem uma energia maior para essa mudança. Então, se dedicaram muito ao trabalho, o nosso resultado foi excelente. A gente teve... a gente não tinha esse produto, álcool gel, a gente fez um lançamento em um mês, então a gente conseguiu remover as barreiras até globais de lançamento de produto. As pessoas a gente fala muito aqui dessa cultura além do combinado, né? De ir além do que a tua posição, do que a tua tarefa exige. Então, não tivemos... O que a gente observa, e nesses workshops que eu tenho trazido, é que essa colaboração e a inovação ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, no início, muito gás, e agora que a gente entra nessa zona de conforto, a gente começa a perceber os níveis de engajamento e de entregas um pouco menores. Esqueci qual era a anterior, se foi guideline global, essa fase voluntária. Isso. A gente se alinhou muito globalmente sobre o que deveria... Não teve uma imposição, vocês vão voltar de forma voluntária, porque eles deixaram a gente respeitar as regras locais, mas a gente seguiu muito as subsidiárias da Europa, da Ásia, que já tinham iniciado um retorno. Então, todo mundo fez mais ou menos da mesma forma, e esse plano ele precisou ser aprovado pelo Comitê Global. Tá? A gente tirou foto do escritório, mandou como é que estava a adesivação, como é que estava o distanciamento, quantas pessoas iriam voltar. A gente fez, sim, um alinhamento global. Tem mais alguma? Sim, ele também perguntou se vocês fizeram alguma pesquisa sobre a visão dos funcionários. As demais perguntas eu vou colocar mais para o final da apresentação, para a gente não sobre perder. A pesquisa, pessoal, como é que normalmente a gente trabalha? A gente tem uma reunião de comunicação mensal de diretoria, onde a gente apresenta os resultados, né? A gente mostra como foi o mês, e com isso a gente eu apresentei também o plano de retorno e a gente comunicou que era voluntário. E após todas as reuniões, a gente faz pesquisa. E o que veio nessas pesquisas pós-reunião é de que, poxa, a gente retornou como voluntário, mas a gente sente falta dos nossos colegas de trabalho, dos nossos líderes, e aí por isso a gente decidiu, em outubro, trazer a liderança. Tá? E aí, em dezembro, a gente, por conta do número de casos que aumentou muito, a gente teve alguns casos mais graves, a gente decidiu fechar novamente. Mas foi completamente voluntário, nenhum líder... Essa mensagem foi super clara, só ia voltar quem realmente estava disposto, que já estava com saudade de voltar para o escritório, não estava mais querendo trabalhar de casa, tá bom? A gente... Voltando aqui para o slide, a gente frisava muito essa questão de verificação da saúde em casa, né? Porque
para muitas pessoas, a Covid é apenas uma gripe. Então, a pessoa, não, eu só estou espirrando, eu só estou com o nariz entupido. E a gente falava isso o tempo inteiro, para ninguém vir para o trabalho tendo qualquer sintoma, mesmo que pudesse não ser Covid, tá? Até hoje, nós fazemos a triagem diária, o distanciamento, usar as máscaras, a higiene da mão. A gente aumentou a limpeza diária, contratamos uma empresa, né? E fizemos um cronograma de limpeza de 3 vezes por dia do time que já está aqui, e fizemos um contrato com uma empresa para fazer a higienização todos os finais de semana, desde que nós voltamos. E sempre que a gente tem um caso no escritório, a área específica onde essa pessoa trabalha, ela passa por um processo de desinfecção também. E a gente comunicava às pessoas que qualquer diagnóstico, né, ou do funcionário, ou de alguém da família, ou de alguém com quem ele teve contato, ele deveria informar o gestor. E o gestor ia trabalhar direto comigo nos próximos passos de acompanhamento do médico do trabalho, o teste. No início, a gente pagava todos os testes, a pessoa fazia o teste e depois a gente reembolsava todas as pessoas que estavam vindo. Então, antes de ir para o escritório, então, a gente trouxe essa cartilha, né? Então, se tiver febre, tosse ou um diagnóstico confirmado, você precisava, ou você não viria para o escritório e precisava comunicar para o gestor ou para a RH. Na chegada ao escritório, aqui a entrada do nosso escritório do Rio, então, já tinham marcações, a gente fez marcações no chão para já respeitar o distanciamento na entrada, né? Ninguém poderia entrar na companhia sem a máscara. A gente comprou um tapete desinfectante também, e a gente tem um QR Code do questionário, que eu vou mostrar para vocês, que são essas perguntas aqui. Então, se a pessoa teve nos últimos 14 dias algum diagnóstico confirmado ou presumido, se tem tosse persistente, e, pessoal, pode parecer brincadeira, mas eu tive contato, apesar das pessoas preencherem esse questionário, eu tive algumas situações em que o funcionário estava com Covid e estava aqui. Estava tendo febre e estava com dor no corpo. E, não, eu pensei que não fosse nada e estava trabalhando. Então, esse também foi um reforço constante de comunicação para que as pessoas não viessem. E a gente trouxe uma abordagem de que o outro, né, o colega de trabalho, poderia conversar com ele caso o colega percebesse que ele não estava bem de voltar para casa ou de fazer o teste. Então, a triagem de temperatura aqui, ó, o QR Code fica na entrada do escritório e logo a seguir a triagem aqui é o QR Code do questionário e logo a seguir a triagem de temperatura. Se um funcionário chegasse com uma temperatura elevada, o ponto de corte era 37,3, a gente deixou uma salinha vazia, reservada, porque podia ser, o funcionário andou muito, estava muito calor, né? Mas para o final do ano e a temperatura estava um pouco elevada, então a temperatura era medida pela segunda vez. Se continuasse alta, o funcionário a gente sugeria que o funcionário retornasse, né? Sugeria, entre aspas, porque a pessoa não poderia integrar acessar o escritório. A gente fez um clean-up, né? Demos caixas para as pessoas guardarem os pertences por causa da desinfecção. Então, nada poderia ficar em cima das mesas, todo mundo recebeu uma caixa box onde deveria guardar todas as suas coisas, o que não fosse guardado, levar para casa, tá? Cada um tem sua própria cadeira com o seu nomezinho, com a sua tag, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas a minha tem o meu nome, então as cadeiras não poderiam ser trocadas, ninguém poderia sentar na cadeira do colega. Nem todas as pessoas tinham uma estação de trabalho fixa, mas quem voltou, cada um escolhia a sua, e aí isso não poderia se movimentar, né? E a gente só permitia, na mesa de trabalho, os laptops, teclados, os apoios e essa caixa de pertences, tá? Para não atrapalhar o time de limpeza na desinfecção diária e nem a empresa que fazia a desinfecção durante o final de semana. Aqui é o modelo híbrido que nós criamos depois do retorno dos líderes, tá? Então, a gente dividiu as pessoas em time A e time B. As segundas, todos estavam no escritório, então, nessa etapa, nós tínhamos 70 pessoas,
considerando a liderança. E aí um time trabalhava no escritório segunda, quarta e sexta, o outro time segunda, terça e quinta, com um horário flexível. Tá? Então, as pessoas poderiam chegar às 8 e sair às 14, ou chegar às 9 e sair às 15 e continuar o trabalho de casa. E a gente não poderia ter alteração de dias. O grupo todo tinha uma lista na recepção e o grupo, os dias de cada grupo precisavam ser respeitados, para a gente saber quantas pessoas a gente tinha para ficar equilibrado no escritório, não sobrecarregar. Já falei, já antecipei isso aqui para vocês, da desinfecção profissional, né? Empresa Ecolab. A gente fez uma alteração também na manutenção e na limpeza do ar-condicionado, tá? Adquirimos o tapete desinfetante. As salas de reunião não poderiam ter as janelas fechadas, então todas as salas de reunião a gente permaneceu com as janelas abertas. É o que eu estou falando aqui, todas as portas de tráfego intenso foram deixadas abertas, salas de reunião, copa, o espaço de lazer, todos abertos. E aqui a gente ampliou o espaço onde as pessoas pudessem almoçar, aqui na nossa varanda, a gente fica no downtown, e compramos mais mesas, colocamos um todo e cada um tinha uma mesa individual onde pudessem almoçar. Essa foi uma recomendação que nós fizemos para que todo mundo pudesse trazer sua própria comida, evitar de ir ao shopping almoçar, principalmente em grupo. Esse foi um outro aprendizado, a gente percebeu que toda a contaminação que aconteceu numa mesma área foi porque as pessoas aqui respeitavam o protocolo, mas depois saíam para almoçar, tiravam a máscara e aí se contaminavam, tá? A gente pediu para reduzir o número de refeições delivery para todo mundo não ficar aglomerado na recepção, recebendo... Então, a gente criou uma escalinha de horários para todo mundo ficar esperando na recepção. E nós temos nas copas, tem uma copa por andar, a gente tem prato, copo, talher, e a gente não disponibilizou. Deixamos todos os utensílios guardados e cada um deveria trazer o seu próprio. Tá? Que a gente não ficou manipulando nenhum utensílio nas copas. A gente fez algumas orientações com relação às reuniões, a gente não proibiu, desde que respeitassem os protocolos, mas se os participantes efetivamente precisavam estar nessa reunião de forma presencial, que não poderiam tirar a máscara nem comer, no máximo quando precisasse tomar um cafezinho, mas não ficar sem máscara o tempo todo. Os líderes da reunião deveriam ficar responsáveis por esse monitoramento e garantir o distanciamento físico. E a gente sugeriu que as reuniões fossem curtas, tá? Para que as pessoas pudessem, eventualmente, ou parar a reunião para que as pessoas pudessem higienizar. E aí, só para vocês saberem, é super curioso, porque a gente tem, na nossa sala de reunião da diretoria, um álcool gel para cada um, sempre fica lá, a gente tem os nossos lugares marcados, e a gente desenvolveu o toque, porque mesmo que ninguém saia do lugar e ninguém tire a máscara, a gente passa álcool gel na mão o tempo todo. Então, a gente desenvolvemos esse hábito durante as reuniões, de tanto a gente ter falado sobre isso. Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas a gente fez um fluxo do processo a partir do momento em que a gente recebia a informação de um funcionário que estava com Covid, né, dentro do escritório. Então, compartilhamos com os funcionários todos os passos de como isso aconteceria, como é que a gente faria com as pessoas que tiveram contato com o funcionário contaminado. O primeiro caso foi desesperador, né? As pessoas, acho que praticamente veio todo mundo aqui na minha sala, veio o líder, daqui a pouco veio o funcionário, os outros que queriam saber a outra área que tinha tido contato, mas não sabia se deveria se afastar ou não. Então, a gente criou um procedimento e um fluxo e compartilhamos com todo mundo. E, para finalizar, a gente pagou o transporte de todas as pessoas ao longo desse tempo, tá? Então, todas as pessoas que tinham que utilizar o transporte público, a gente pagou, 99, a gente continua pagando. Demos credenciais de estacionamento, hoje as credenciais elas só são dadas aos cargos de gerente, e a gente fez um outro acordo com o Natal para conseguir mais credenciais.
E na nossa fábrica e no nosso warehouse em Cajamar, onde a gente tem escritório também, a gente tem um serviço de fretado, que a gente chama, né? E a gente fez simplesmente uma alteração das vans, contratamos mais para que a gente pudesse garantir o distanciamento dentro das vans, dentro do veículo, tá? Dúvidas, pessoal? Flávia, muito obrigada. Assim, sua apresentação sensacional. Parabéns mesmo por todas as ações que vocês fizeram, né? Muitas me chamaram a atenção, por exemplo, esse do auxílio transporte, do QR Code, muito legal mesmo. Todas essas ações que vocês têm feito, né? Muito legal. Obrigada de novo, obrigada pelo convite. Fiquem à vontade, estão os meus contatos. Eu depois só vou tirar a foto primeira do grupo e vou compartilhar através do Fala RH minha apresentação, tá? E fiquem super à vontade para me enviar um e-mail caso tenham mais alguma dúvida. Surgiram algumas para eu poder assistir a Renata agora. Perfeito. Surgiram algumas perguntas para você, Flávia. O chat está bombando, eu não sei se tem mais perguntas. Sim, tem 3 perguntas aqui que fizeram. A primeira, depois, né, daquelas outras, foi do Vinícius da Stratner. Então, ele perguntou aqui, no período de teletrabalho, vocês realizaram o controle de pontos aos colaboradores elegíveis? Não, boa pergunta. Ficamos nessa dúvida sobre fazer ou não fazer, porque ia dar um trabalho adicional, né, de gerar e-mail, enviar, e não fizemos, tá? Então, a gente trabalhou muito próximo com a liderança de que as pessoas que têm controle de jornada não deveriam fazer hora extra de casa, porque a gente perderia o controle, né? Então, ninguém... E essa coisa da flexibilização, né, você está em casa... E a gente também recomendou muito, vamos respeitar o horário de almoço, né? E não agendar as reuniões fora do horário do expediente, tá? Não fizemos controle, não. Confiamos nas pessoas. Perfeito. A Camila Carneiro, da CCEE, perguntou, vocês têm alguma diretriz institucional sobre não vacinados? Sobre exigir ou não a carteirinha de vacinação? A gente tem conversado com os nossos advogados, né? Pelo que entendi da Lei de Proteção de Dados, você só pode exigir a caderneta se você tiver um objetivo, uma finalidade. Então, se você vai trazer só os vacinados, você pode exigir a caderneta. Se você só quer fazer um mapeamento, você não pode. O que foi feito na nossa matriz nos Estados Unidos foi... Eles tiveram que assinar um documento, as pessoas que garantiam que já tinham as 2 doses para ficar sem máscara. Tá? Então, a pessoa se comprometia que tinha tomado as 2 doses e podia ficar sem máscara, mesmo respeitando o distanciamento. A gente ainda não decidiu aqui como a gente vai fazer. Talvez eu faça só mapeamento mesmo. Mas eu fiz o seguinte, eu olhei, né, peguei minha folha, eu dei uma olhada no calendário de vacinação e pelas idades que a gente tem dos funcionários, esse mês de agosto, a gente tem 100% das pessoas com pelo menos uma dose. Então, isso já ajuda bastante a gente a tomar a decisão do próximo passo. Perfeito. E a última pergunta foi da Renata Portugal, da Daniel Law. Por que vocês optaram por ter um dia fixo de retorno? Tem sido um debate grande aqui na Daniel sobre o nível de flexibilidade que queremos ter. Um dia fixo... Você fala do modelo, onde as pessoas teriam que vir segunda, quarta e sexta? Flávia, o nosso debate aqui tem sido incrível se a gente flexibiliza. Eu fiz uma pesquisa interna com os heads e eles entenderam que esse retorno deveria ser sob demanda, quase 50%. E tem sido um debate se deveria ter dias fixos, né? Então, eu vi que vocês consensaram aí que toda segunda-feira deveria estar o grupo inteiro. Por que nós fizemos dias fixos? Para ter o controle. Porque a gente não queria que num dia viessem... Segunda-feira a gente tinha um controle, ok, está todo mundo aqui. Mas nos outros dias a gente não queria que um dia viessem 70 pessoas, no outro dia 10 pessoas, porque senão também perdia um pouco o propósito e a gente tinha medo de perder o controle, de todo mundo começar a bater papo, de todo mundo almoçar junto na varanda. Foi muito por isso, sabe? E para a gente conseguir organizar, né? Ter uma melhor visão de quem estava vindo, a gente tentou colocar as áreas juntas, porque senão não faria sentido. A maior parte está trabalhando remoto, então a área X vem nos mesmos dias. E a gente não teve contaminação, todas as pessoas,
Quando a gente detectava um funcionário teve Covid, teve uma reunião, se todo mundo respeitou, porque a gente entrevistava todo mundo, como é que foi, você tirou a máscara, você bebeu alguma coisa? Zero contaminação, gente, em reunião, zero. Mark, tem uma pergunta aí da Célia, porque ela tem um código, né? Ela é uma pessoa com código, ela não tem um nome, tem um código. A Célia da Cereja, Ai, gente, é porque eu não consegui acessar pela minha conta, eu fui direto no link. Perdão, gente. Eu li do código. Fala aí, Mark. Bem, colaboradores que estão em grupo de risco, como crônicos ou idosos, qual o protocolo de retorno? Só com vacinas? Só com vacina, não retornamos com essas pessoas, tá? E aí, só para vocês saberem, lá em Manaus, a gente já está vacinando pessoas com 18 anos. Então, agora, os crônicos que têm as duas doses já foram autorizados pelo nosso médico a retornar, tá? Mas todos ficaram em casa, até em Manaus. Perfeito. E surgiu mais uma pergunta aqui da Thaís, que é da GNA, né, Gás Natural Açu. Existe alguma diretriz de trabalho híbrido no pós-pandemia? Não, gente, essa é a maior reclamação que eu tenho dos funcionários nas pesquisas, porque nossa política de home office, ela prevê um dia apenas por semana, e é uma orientação da matriz que isso não vai ser flexibilizado, nem um dia adicional de home office, nem um modelo híbrido, tá? É só nesse período de transição mesmo. Oi, Mark. Isso, Fábio. Pode falar, Max, pode falar. Perdão, é que eu escrevi aqui, na verdade eu vi que agora tinha escrito direto para a Vera e não para o grupo aqui no chat, mas enfim. Flávia, eu ainda confesso que eu ainda estou um pouco confuso. Me parece, perdão pela percepção, mas é um problema meu de percepção, tá? Me parece que vocês estão fazendo isso por orientação do corporativo e não necessariamente por uma crença que isso é o melhor para a empresa. Eu não sei, eu fiquei com essa percepção porque as perguntas elas direcionam para que seja presencial, porque o corporativo definiu. Não vai ter modelo híbrido, porque o corporativo definiu. Nós temos legislação de teletrabalho que está funcionando no Brasil desde 2017 e uma das grandes vantagens, batendo na madeira, resultante de tudo isso, é que hoje em dia eu posso contratar uma pessoa morando em Fortaleza, uma pessoa trabalhando em Porto Alegre. Eu não compreendo assim. Tem vantagens de voltar dentro de um limite para conservação ou aprimoramento de cultura, por um contato físico das pessoas, digamos assim. Mas perder todo o tema das facilidades geradas pelo trabalho remoto, híbrido, teletrabalho, qualquer outro, me custa entender um pouco, assim, a pergunta seria mais assim, você acredita que isso é o melhor para Serasa? Eu super acredito. Assim, esse alinhamento, quando você fala globalmente ou corporativo, é a nossa cultura, né? A Johnson tem uma cultura muito forte e essa cultura é essa cultura que a gente respira. Então, eu super acredito, assim, quando eu voltei para o escritório, e foi curioso, porque mesmo as pessoas que ainda tinham dúvidas, quando voltaram, falaram, gente, eu sou tão mais feliz no escritório, vendo as pessoas, o cafezinho, as decisões, elas são tomadas de forma mais rápida. No home office, você agenda uma reunião, você tem que ir no Teams, você chama a pessoa. Aqui, você cruza no corredor, chama, vamos para uma reunião, vamos para uma conversa. Então, eu super acredito, a Johnson, todas as nossas pesquisas, as pessoas falam muito da colaboração, do espírito de família, do cuidado, né? Embora todo mundo tenha se sentido cuidado ao longo desse tempo, eu sinto, através do feedback das pessoas que voltaram, porque eu acho que tem esse movimento aí de sair da inércia e retornar. Todo mundo que voltou se sente mais feliz de ter voltado e consegue perceber a velocidade das decisões com esse retorno. Obrigado. Mas é um valor, sim, é a nossa cultura. Eu acredito super nela. Eu também gosto de aglomerar, a pessoa da farmoquímica também gosta de aglomerar. Gente, uma pessoa de RH, imagina uma pessoa de RH trabalhando de casa, eu estava louca já. Não, mas eu entendo a pergunta do Max, né? Porque realmente o teletrabalho virou uma vantagem, né? Mas tem a coisa do brasileiro também, que é a coisa de gostar de estar junto, né? Então, eu vejo muito da farmoquímica que eu conheço através de várias
pessoas que trabalham na empresa, que, né, trabalham para a Renata, que elas amam trabalhar presencialmente. Então, é uma coisa que você enxerga muito, que a cultura, então, criou isso, né? Mas não necessariamente. Gente, 50% dos nossos funcionários, eles estão na fábrica e eles não pararam em nenhum momento. Isso, e a nossa pesquisa do Great Place, ela aconteceu no meio da pandemia esse ano, né, em março, com os funcionários da fábrica lá rodando e nós. E a gente cresceu na pesquisa. A gente cresceu. Nosso resultado ano passado foi excelente, a gente ficou em 3º lugar nacional e esse ano aumentou. Então, assim, quanto que a gente conseguiu manter essa proximidade, e você não consegue manter isso por muito tempo, né? Que depois a criatividade vai acabando, vai workshop de saúde, workshop de gestão emocional, workshop sobre Covid. Então, tem uma hora que você vai perdendo, acredita, a gente, na conversa que eu tive com o Dr. Pedro, do Great Place to Work, Shiozal, ele falou, existem pesquisas que mostram que você consegue manter isso por um tempo, depois você perde inovação e criatividade com o trabalho remoto. Mas, assim, Max, super funciona. Eu acho que, assim, o modelo híbrido, mais dias de home office, eu acho que essa flexibilidade, ela funcionou super bem, tá? A definição de um dia apenas é realmente corporativo. Obrigado. Mark. Flávia, muito obrigado mesmo pela sua apresentação, por tirar todas essas dúvidas. Foi maravilhosa, de verdade. Obrigado novamente por disponibilizar esse seu tempo, por fazer essa apresentação para a gente. E não tem fórmula, né, pessoal? Eu vi que alguém fez não tem. É o que funciona para cada empresa, né? Para cada cultura. Foi um aprendizado que a gente teve, né? Com as novas formas de trabalho. Não vai fazer. Se fizer foto agora, o pessoal tem que ligar a câmera, porque a gente não está fazendo foto certa. Fazendo um favor aí. Malba. Dá um espaço para Renata. Renata, Camila. O Max agora falou de foto. Não desliga não, Flávia. A gente vai fazer uma foto. Como assim? Ai, desculpa. Peraí, então eu vou ligar. É para fazer foto ou não, Vera? Peraí que é para fazer foto, tá. Evelyn. Então, liguei aqui. Deixa a gente se ajeitar, então. A gente falou de foto, então tira a foto, né, Vládia? Danilo, bem-vindo, Adriana, Soraya. Alguém Malba... escreveu que não consegue abrir. Foi a Malba está deitada, mas tá ótimo assim. Simone, Sabião. Pronto. 3, 2, 1, hein? 3, 2, 1. Tira da segunda página também, tá? Vou tirar agora. Um minutinho. Pessoal, 3, 2, 1. Foi. Pronto, agora vai, Obrigado, Evelyn. pessoal. Pode compartilhar, Evelyn. No final, Renata e Flávia, a gente vai fazer as perguntas para as duas, tá? Porque perguntas que a gente preparou para as duas. Combinado. Tá. Como eu estou no celular, a Evelyn que vai estar passando as telas aí para mim. Mas, assim, tudo que eu vou falar aqui está muito alinhado com o que a Flávia falou, muito parecido em termos de protocolo, das ações, enfim. Então, eu vou tentar ver o que eu posso falar um pouco mais de diferente, que a gente fez de diferente. Vamos lá. Pode passar aí, Evelyn. Bom, olha só, o que a gente trabalhou, quando a gente começou a pensar tanto no momento da pandemia, quanto agora, que já está todo mundo presencial desde o ano passado, a gente pensou nos 3 pilares que seriam os mais importantes para a gente trabalhar. Então, a gente falou muito da saúde, a gente fala muito da saúde financeira, tá? Então, no começo era que as pessoas tivessem tranquilas em relação ao salário, mesmo as áreas. Em algumas áreas a gente teve férias, outras áreas a gente parou, a fábrica de Recife a gente parou por um mês, a força de vendas, que é o pessoal que fica no campo, eles tiveram também redução de jornada de trabalho, mas em todos os momentos a gente manteve todos os benefícios e manteve salário, tudo normal, funcionando normal. Ticket de alimentação, ticket de restaurante, mesmo as pessoas estando em home office, tudo normal. Então, foi a saúde financeira um ponto muito importante para a gente. O outro foi a saúde mental, que era realmente olhar para essas pessoas enquanto elas estavam em casa e depois aqui no presencial, como é que elas estavam se sentindo. Então, a gente fez um trabalho muito com os gestores, um trabalho muito individual de fazer esse mapeamento. A gente aqui, enquanto RH, a gente trabalha muito para trabalhar
todo mundo igual, né? Todo mundo é igual, vamos fazer tudo igual para todo mundo. E nesse momento a gente viu que, na verdade, a gente tem que olhar para o individual. Cada pessoa é de uma forma e a gente tem que entender cada indivíduo. Então, a gente começou a ter esse olhar mais individual do que o normal que a gente faz aqui em Recursos Humanos. E a saúde emocional, de como é que as pessoas estão, se elas estão bem, se elas não estão, e tentar entender. Porque as pessoas, a gente teve todos os tipos de pessoas. A gente teve aquela pessoa que estava morrendo de medo de trabalhar. Tinha aquela pessoa que não estava nem aí, estava aglomerando em todos os lugares. A gente tinha aquele que estava mentindo, que não estava nem aí, mas estava mentindo, dizendo que estava achando muito importante, mas porque não queria vir trabalhar. Enquanto o outro realmente estava muito preocupado e não queria vir. Então, a gente tinha que entender todos esses cenários e trabalhar a saúde emocional de cada um. Pode passar, Evelyn. E aí, quais são os nossos públicos, né? Pode passar. A gente tem 3 tipos de público. A gente tem o pessoal técnico, que é da fábrica. Então, a fábrica, como na Johnson, a gente tem 2 fábricas, uma em Recife e uma no Rio de Janeiro. As 2 fábricas não pararam em nenhum momento. Eu, como RH back-office, né, que fico no escritório da Barra, eu passei aí alguns dias para a fábrica, porque a gente entende que o líder é a pessoa principal que tem que dar exemplo. Então, o funcionário está lá todos os dias trabalhando, normalmente o líder tem que estar junto. Então, todos os diretores estavam lá, todos os gerentes estavam lá, todas as equipes que estavam na fábrica trabalharam lá. Eu, como não era da fábrica, apesar de ficar um dia na semana lá, eu ia mais de um dia para poder estar junto e mostrar que a gente estava junto nessa empreitada, né? Então, a gente tinha essa área técnica e tinha a área comercial, que é a força de vendas. E aí a força de vendas trabalha 100% no campo e trabalha com médico, né? Então, trabalha em consultório, em hospital, em clínica. Então, suspendemos todas as visitações ao hospital e lugares com maior risco. E as visitas a médico somente se o médico estivesse recebendo e se a pessoa se sentisse confortável. Então, ele tinha toda a maturidade para definir se ele iria lá ou não, ou ia trabalhar home office ou ia trabalhar presencial. Óbvio que se a bandeira tivesse preta, vermelha, aí era home office direto, mas se pudesse trabalhar presencial, era uma escolha do colaborador. A gente passou a ter uma plataforma digital para eles fazerem a visita, então eles podiam escolher entre usar a plataforma digital ou a presencial. E o back-office todo, ele ficou mais ou menos uns 3 meses de home office, e depois a gente veio voltando a partir de agosto, na mesma época do pessoal da Johnson, a voltar para o trabalho. E aí a gente começou a trabalhar, pode passar, Evelyn, a gente começou a trabalhar de forma escalonada. Então, da mesma forma que a Johnson, a gente dividiu o escritório em 2 grupos, grupo A e grupo B. A gente começou trabalhando um dia sim, um dia não. Então, a pessoa vinha o dia inteiro, um dia sim, um dia não. Podia chegar um pouquinho mais tarde ou sair um pouquinho mais cedo, dependendo de onde morava, por causa do trânsito. A gente ficou mais ou menos um mês nesse desenho de intervalos, né, de dias intervalados. Depois a gente começou a botar todos aqueles gestores que tinham salas individuais, passaram a vir todos os dias. Quem tinha sala aberta, né, que tinha compartilhada, vinha em dias alternados, mas os gestores com salas únicas, né, exclusivas, passaram a vir todos os dias. E aí, com todos os protocolos que vocês podem imaginar, desde o termômetro, tapete no chão, álcool gel para todo mundo. A gente é uma empresa farmacêutica, então a gente produziu álcool gel para a empresa inteira, para a força de vendas toda, máscara, pode passar. Isso aí é só uma carinha do protocolo. A gente fez uma avaliação médica com todo mundo e acompanhou. Então, nesse primeiro momento, quando a gente avaliou, tirou. Acho que deu algum problema de conexão. Travou, foi. Parece que eu caí. Acho que ela voltou. Voltou, a Renata voltou. Agora deu uma travadinha de leve. Vamos ver se volta. Deve ter acontecido algum fone. Tá, voltou. E aí a gente fez essa avaliação e ficou acompanhando todo mundo desde o retorno até agora, através dessa avaliação médica. Pode passar.
Teste rápido de PCR. A gente fez na fábrica, quando a gente chegou lá em abril e maio do ano passado, a gente fez o PCR para todo mundo. Então, a gente, naquele momento, o PCR era muito mais para tirar quem realmente estava positivo naquele momento, porque a gente não sabia quem era. Então, todo mundo fazia o teste rápido. E as pessoas, quando voltassem, se tirassem férias ou tivesse um feriado prolongado, no retorno tinham que fazer de novo. E a gente também fez o teste do PCR para todo mundo da companhia também no momento que a gente retornou. Então, não só o teste rápido, até hoje, quando as pessoas voltam de férias ou saíram, passaram, viajaram, foram para algum lugar diferente, quando elas retornam, elas fazem o teste rápido para a gente ir acompanhando se elas estão ou não no momento com o Covid. E o PCR também, no começo, quando a gente voltou, aconteceu igual a Sarah Johnson, quando a gente começou a voltar, uma pessoa de uma área que estava contaminada ficava um desespero. Então, a gente tinha que separar a área inteira, testar todo mundo para as pessoas ficarem calmas. Aí, ao longo do tempo, o protocolo ele foi mudando um pouco. A gente viu que não acontecia de todo mundo pegar Covid ao mesmo tempo na área. Então, a gente isolava de imediato aquela pessoa. Se alguém passasse a ter sintoma, aí sim passaria para fazer o teste de PCR. Então, a gente começou a ir adaptando os testes ao longo do tempo, conforme a gente foi, no dia a dia, aprendendo a conviver com a doença, com o Covid. Mas a gente continua ainda trabalhando com PCR e com os testes rápidos. Pode passar. Aí, só para vocês terem uma ideia, foi quando a gente fez os testes, então todo mundo era testado, então, algum retorno em todas as localidades, na fábrica, nos escritórios, enfim, em todas as localidades, pode passar. Em termos de vacinação, a gente ampliou a nossa vacinação da gripe, então, ano passado, a gente já tinha vacinação da gripe para os internos, os externos não faziam, a gente ampliou para os externos também, para que todos fizessem, então, desde o campo até os internos, todo mundo toma a vacina da gripe, então, para tomar o ano passado, já tomaram esse ano. O que mais? Pode passar. Aí a vacinação da gripe, que aconteceu agora esse ano, pode passar também. Aí foram as máscaras, então a gente também deu tipo kit para todo mundo, então todas as pessoas receberam álcool em gel, a face shield e máscaras, algumas máscaras. A gente recebeu umas 4 ou 5 máscaras. A Força de Campo também recebeu sacolas que eles puderam levar, porque eles entregam amostra grátis, então eles tinham que higienizar todas as amostras grátis, tinham que higienizar na frente do médico, entregar numa sacola diferenciada, então teve todo um procedimento também no campo para os colaboradores e poderem ir visitar os médicos para entregar a amostra e fazer a visitação. Então, todo esse trabalho de álcool gel, face shield e máscara. Pode passar. E aí, pode passar também. E aí, toda essa parte de protocolo interno, então, também tinha tapete na entrada, medição de temperatura, todo o protocolo de que se você tiver uma dor de cabeça, você não pode vir trabalhar, então a gente tem uma força-tarefa Covid, onde a pessoa, se acordar de manhã em casa, tiver um espirro, a gente fala, você tem uma dor de cabeça, normalmente você nunca tem dor de cabeça, se teve uma dor de cabeça, você não vem trabalhar. Como ela falou, se você está com gripe, está com coriza, não vem trabalhar. Então, é melhor a gente afastar a pessoa que demonstra qualquer tipo de diferenciação do seu dia a dia para que não tenha problema. Então, a gente tem essa força-tarefa Covid, que a pessoa manda o WhatsApp ou manda e-mail e se comunica com a gente, com o gestor imediato. Adesivamos a empresa inteira. Então, vocês estão vendo aí, é uma campanha que a gente fez, eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, tudo na empresa, eu acho que o principal é a comunicação. Porque, como a Flávia falou, as pessoas esquecem. Então, assim, no primeiro dia, quando a gente chegou aqui, tinham gestores, as pessoas estavam se abraçando. Que saudade! A FKM é uma empresa extremamente sentimental, então as pessoas se curtem, aquilo que a Vera falou. Então, elas estavam se abraçando. E a gente, pelo amor de Deus, vocês não podem se abraçar. Então, é o tempo inteiro passando nos andares, o tempo inteiro fazendo, vamos dizer assim, a ronda, porque você tem que estar lembrando as pessoas o tempo inteiro. Então, no banheiro tem cartaz, na copa tem cartaz, nas salas tem cartaz, o tempo inteiro lembrando sobre isso. Pode passar. E aí, para vocês terem uma ideia, aí a gente está mostrando o restaurante, então, não só o restaurante, mas as baias, estações de trabalho, todas com aquelas divisórias altas. O restaurante, a gente fez toda uma marcação no chão,
tivemos que botar, o restaurante quem servia era uma moça, depois a gente teve que tirar essa moça para servir, botamos luva, tiramos luva, diminuímos a lotação, agora tem uma lotação mínima, 50% do grupo de funcionários, mudamos a catraca de lugar para poder a pessoa primeiro entrar, lavar a mão, depois botar a luva e depois passar pela catraca. Então, fez toda uma remodelagem do refeitório. Aqui no escritório, a gente não tinha restaurante na empresa, a gente sempre deu ticket de refeição e aí as pessoas, agora a gente abriu o segundo andar todo do escritório para as pessoas poderem almoçar aqui de forma individual também. Em todas as mesas da companhia, a gente tem, não sei se vocês estão vendo aqui, a gente tem esse quadradinho vermelho e verde, então eu estou aqui na minha mesa. Se eu sair daqui, eu tenho que virar o quadradinho para o vermelho, para dizer que alguma pessoa sentou aqui, e aí automaticamente as pessoas da limpeza vêm e dão uma limpeza na sua estação de trabalho. Então, todo mundo o tempo inteiro com isso daqui, seja no restaurante, seja nas estações, ficou proibido de pessoas não sentarem em outras cadeiras que não sejam as suas, também botamos nomes de cada um na sua cadeira, então isso é uma coisa que a gente toma conta demais. Também modificamos toda a parte de limpeza, de mais vezes por dia, se alguém de uma área também, igual a Johnson, se alguém de uma área ficar com Covid ou apareceu com Covid, a gente também faz uma limpa geral naquela área, né? Então tem uma preocupação muito grande com a limpeza. Pode passar. Aí é só também exemplo dos totens e das divisórias, pode passar. Ônibus também fizemos a mesma coisa, para a fábrica principalmente, a gente colocou linhas de ônibus extras para todos os colaboradores, pegando pessoas perto de casa, principalmente para as pessoas que moram em locais mais distantes, tipo São Gonçalo, região dos Lagos, que eu tenho gente que mora na região dos Lagos e vem trabalhar no centro da cidade. Então, a gente botou linha de ônibus para todo mundo. Aqui na Barra, a maioria das pessoas vem de carro, e aí tinha todo um protocolo também de utilização do carro, não pode dar carona, no máximo mais uma pessoa, como tem que se portar no carro, tudo isso também a gente fez um protocolo. Pode passar. Acho que uma coisa muito importante que a gente bate nessa tecla e que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas é o protagonismo da pessoa, que é você é responsável por você e pelo próximo. Então, você tem que tomar todo esse cuidado. Então, se você não está bem, você tem a capacidade de ficar em casa e não vir trabalhar, então a gente não obrigou ninguém a vir presencialmente. Se você não está bem, você pode trabalhar de forma online, não tem problema. Se você está bem e você quer vir, você pode vir. A maioria das pessoas retornou, um ou outro que realmente não quis ficar em casa. Então, eu acho que é muito pela cultura também da FQM. A gente tem uma empresa que a fábrica toda trabalhou normal, a gente teve um nível de contaminação pequeno na fábrica, a gente entendeu que a maioria das pessoas, quando se contaminavam não na empresa, a empresa talvez fosse mais seguro, até pelo nível de protocolo, era mais seguro, vamos dizer assim, do que estar em casa. Então, as pessoas se sentiram à vontade de vir trabalhar, mas elas tinham total liberdade, seja no campo, ou na fábrica, ou no escritório, de dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, vou ficar em casa, você não vai ser punido, nada vai acontecer, e a gente veio trabalhando isso com as pessoas. Pode passar. Essa foi a campanha que a gente fez, hashtag todos reunidos, então a gente trabalhou muito esse retorno, pode passar. Então, aí alguns exemplos do que a gente botou, né? Então, tinha no chão esses quadrados laranjas, tinha por toda a empresa algumas frases falando das pessoas, exemplos com foto das pessoas usando a máscara corretamente. Então, tudo a gente tentou exemplificar com as pessoas, tirando foto das pessoas e trabalhando muito essa comunicação. Mas eu digo para vocês assim, é uma coisa que você não pode parar, porque a gente esquece. Eu sou RH, que eu tenho que tomar um super cuidado e um controle. Às vezes eu saía da sala, estava sem máscara. Meu Deus, saía correndo, voltava para a minha sala, voltava a máscara. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar lembrando, relembrando. Então, assim, quando a gente voltou no Natal, a gente estava trabalhando. No Novo, dezembro a gente trabalhou. As pessoas queriam fazer festa. Impressionante. As pessoas aqui não podiam estar juntas, mas iam almoçar juntas. Teve, por exemplo, a pessoa do RH que pegou Covid, e aí depois as meninas aqui na sala chorando, porque todas tinham andado de carro com a menina que tinha pego Covid, e a gente tem protocolo, tudo dizendo como não fazer. Então, até hoje, Renata, as pessoas me perguntam quando vai ser a festa, se esse ano vai ter todo festa. Dia.
Exatamente, todo dia tem isso. Quando é que vai ter festa? Aí tinha. Eu adoraria! Happy hour de final de ano, happy hour de não sei o quê. Uma loucura, as pessoas, gente, a gente está com Covid, a gente não está fazendo nada, as festas foram todas digitais, tudo digital para que a gente não tenha contato, vocês estão querendo fazer aglomerar, sair para almoçar também. Gente, você vai almoçar aqui no restaurante aqui embaixo? Ok, as mesas estão todas do lado de fora, não vão sozinhos, no máximo 2 pessoas, mas não chegava lá embaixo, você via mesona com 10 pessoas. Aí era de enlouquecer. Lá vem o RH tomando conta da gente. Não pode, gente. Porque uma pessoa pega, passa para outra. Então, a gente tem que ficar meio que de fiscal o tempo inteiro. Pode passar. E aí a gente trabalhou muito a parte de comunicação e a parte mental. Então, foram... Toda semana, vários comunicados, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, seja pelo Teams, que é a ferramenta que a gente usa, seja pelos cartazes. Então, direto, foram mais de 130 comunicados até agora desse ano. Muito perguntas e respostas, palestras sobre saúde mental. A Flávia estava falando que não tem mais criatividade para a gente inventar coisa para falar, mas, assim, palestras sobre saúde mental. A gente trouxe psicóloga para falar no Dia das Mães, para quem tem filho pequeno e para as grávidas que estavam sofrendo porque não podiam ter chá de bebê, não podiam encontrar com a mãe e com o pai. Então, a gente fez palestra para isso. Agora, no Dia dos Pais, a gente vai fazer uma palestra para os pais, também falando sobre esse retorno, sobre o papel do pai, enfim. Então, toda hora a gente está trazendo, como a gente é uma empresa farmacêutica, a gente tem um grupo de médicos, então a gente trabalhou muito com os nossos médicos, fazendo podcast, fazendo umas lembranças pequenininhas que a gente mandava pelo WhatsApp, algumas palestras de saúde mental, vários workshops, enfim, podcasts de esclarecimento toda semana. Pode passar. Rede social também a gente pode passar. A gente trabalhou muito a rede social... as redes sociais, LinkedIn, o grupo fechado da FQM, a gente tem um grupo fechado do Facebook, onde a gente pega muitas pessoas que são da produção, que não têm e-mail, então a gente trabalhou muito esse grupo fechado do Facebook, mandando as dicas, os protocolos, os podcasts, então bastante, e muito WhatsApp. O que a gente tem trabalhando mais é o WhatsApp corporativo, que as pessoas recebem tanto no WhatsApp corporativo da empresa ou no seu individual, no seu telefone individual. Então, a gente vem trabalhando bastante o WhatsApp, que eu acho que é o que dá mais resultado hoje em dia. Pode passar. Aí tem o doutor Williams, que é um dos médicos que fez até como lavar as mãos, ensinando a lavar as mãos, enfim. A gente fez diversos comunicados. A nossa festa de final de ano foi online, mas o que a gente fez? A gente entendeu, quando chegou lá para setembro, outubro, a gente começou a ver que as pessoas estavam muito tensas e, como elas estavam separadas, elas estavam muito ansiosas. E aí a gente estava retornando nessa época e a gente resolveu começar a trabalhar algumas ações online para juntar as pessoas. Então, a gente fez uma gincana. A nossa festa de final de ano foi uma gincana online, e aí tinham várias regras para as pessoas se unirem de áreas diferentes, era uma pontuação diferente, de cidades diferentes, de regiões diferentes, enfim. Então, a gente criou, foi muito bacana, deu super certo, as pessoas participaram bastante, e foi bem legal. Eu, por exemplo, nessa época, eu estava com Covid, eu peguei Covid no Natal, então eu não estava aqui na empresa, de onde a gente fez toda a apresentação, mas foi muito bacana a participação. Então, a gente começou a fazer alguns eventos desse tipo, onde a gente pudesse estar junto com as pessoas. Então, toda a parte de festa junina que a gente faz, que era uma festa junina super bacana que a gente tinha aqui presencial, a gente teve que fazer online, mas sempre com algumas ações que a gente obrigasse as pessoas a entrarem no Facebook, a passarem e-mail, a se comunicarem com outras pessoas para poder ter essa interação entre as pessoas, porque a gente sentiu que as pessoas não estavam interagindo muito. Pode passar. Aí, esse ano, a gente começou a fazer algumas coisas presenciais, então a gente acabou de fazer no mês passado, um arraialzinho pequenininho, na verdade foi um café da manhã, então a gente fez no segundo andar aqui um café da manhã, e as áreas, ficou o dia inteiro, a manhã inteira, então as pessoas tinham horários diferentes para poder subir, para pegar as comidas e voltar, e a gente fez algumas brincadeiras também via Facebook fechado e via e-mail. Então, para a gente começar a ter um pouco mais de presença entre as pessoas.
E isso foi muito bacana, porque a gente fez uma pesquisa depois, as pessoas estavam precisando um pouco mais dessa interação, um pouco mais dessa leveza, tipo, esse dia hoje vai ser mais leve, a gente vai trabalhar menos, a gente vai curtir um pouco as pessoas, a gente não vai estar junto o tempo inteiro, mas vamos trabalhar aqui algumas ações engraçadas de decorar a sala, a melhor fantasia que a gente tiver postado no Facebook vai ganhar um prêmio, vamos votar. Então, a gente começou a fazer algumas ações também presenciais e, ao mesmo tempo, interativas. Pode passar. Isso aí é um vídeo, acho que pode passar também. Depois eu mando para vocês que é alguns exemplos. Pode passar. Alguns exemplos, que é o Dr. William falando de como lavar a mão. Aí a gente vai mandar alguns exemplos para vocês verem o que a gente fez. Pode passar. Esse é outro também sobre saúde mental, sobre uma palestra entre RH e os médicos, também falando da saúde mental, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa estar atento, como é que a gente trabalha isso. Eu posso passar para vocês também, pode passar. Esse aí também foi um outro desenho animado, a gente tentou mudar muito, tipo, fazendo podcast, tentando fazer desenho animado, quadrinhos, fazer várias coisas diferentes para poder pegar os públicos diferentes, pode passar. Podcast falando por que era importante tomar vacina e tal, pode passar. Isso aí é uma ação, gente, muito boba, mas que fez um efeito gigantesco. Todas as pessoas que tiveram Covid na empresa, quando ficaram boas, receberam uma caixa de biscoito com um cartão personalizado. Isso aí, gente, fez o maior sucesso, uma coisa super simples, barata, mas, tipo, agradecendo, você venceu o Covid, você é um vencedor, a gente está junto aqui te apoiando, parará, comemora com a sua família e tal. Então, isso aí é uma ação super simples e barata e que surtiu, assim, todo mundo postando nas redes sociais, amaram essa ação. Uma coisa legal que eu acho que vale a pena. Pode passar. Esse é o Conte Comigo, que é um atendimento que a gente tem para as famílias, né, para os funcionários e para os familiares. Então, todos os funcionários, várias pessoas ligaram, não? Então a gente tem, ele é via telefone, mas pode ser presencial também, dependendo do nível de necessidade de atendimento, seja da parte jurídica, seja da parte de mental, psicólogo, enfim, tem todo um suporte, pode passar. Então, as pessoas ligam, aumentou bastante nessa época. Então, a parte de psicólogo, assistente social, advogado, consultor, a gente não tem acesso somente aos números, né? Acompanhamento de números, e a gente teve um aumento significativo, não só dos colaboradores, mas principalmente dos familiares, como atende filho, pai, mãe, esposo, esposa. A gente teve um grande aumento dos familiares, principalmente para quem estava assim, a gente teve algumas internações, foram poucas, graças a Deus, vou passar para vocês os números, poucas pessoas foram internadas, tivemos um óbito em Recife, de um coordenador da área da qualidade, mas as pessoas utilizaram bastante esse apoio. Pode passar. Como é que é o nosso cenário hoje? Pode passar também. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz todo um monitoramento, tá? De quem teve, então todos os suspeitos, a gente até agora, nós somos 1.580 colaboradores, a gente teve 704 suspeitos ao longo desse período até agora, até dia 31 de julho, e desses 704, 408 confirmados. Da mesma forma que na Johnson, ninguém pegou Covid na empresa, a gente fez esse monitoramento, e a maioria deles, é óbvio que a gente não pode dizer isso 100%, mas a gente, pelo mapeamento, a maioria deles realmente pegou de fora, ou seja, de um familiar, quando abria a guarda, vou visitar minha mãe, vou visitar meu irmão, acontecia muito isso, nas festas de final de ano, carnaval, foi uma loucura, e aí o grupo de risco também, o grupo de risco ficou em casa, o grupo de risco está retornando agora, depois da segunda dose, então a gente também deixou eles afastados, e quem for tomar a segunda dose, se tiver e se quiser, que vai voltar agora, mas a ideia é que até mais ou menos meados de... Nós estamos em agosto, até setembro, outubro, a gente espera que todo mundo volte. Pode passar. Essa é a nossa curva dos casos confirmados de Covid na empresa. Se vocês olharem, ela está muito parecida com a curva do Brasil. Lá em março do ano desse ano, que a gente teve um boom, vocês veem como aumenta pra caramba a curva. E em março, foi a galera
jovem que foi passar carnaval fora, que viajou no Ano Novo, que passou carnaval viajando, então realmente refletiu o retorno. Ano passado, vocês veem que foi pequeno a contaminação, não foi na fábrica a maioria das contaminações, foram pessoas em casa de home office, a maioria das contaminações, e esse ano a gente teve esse aumento aí com um pouco maior de contaminação dos colaboradores do campo. Mas aqui no escritório agora está muito baixinho, a gente vem acompanhando bastante, mas está bem baixinho. Hoje já 52% da companhia já tomou a primeira dose e 13% já tomou a segunda dose. Eu tenho gente aqui com mais de 60 anos e eu tenho jovens, então a gente está aí monitorando. Vocês perguntaram sobre cobrança de vacinação, a gente não vai cobrar a princípio, a gente está fazendo esse mapeamento, principalmente por faixa etária, então 60 anos, 100% já tomou, todo mundo que tem mais de 60 anos já tomou, 50 anos, a maioria também já tomou, está esperando a segunda dose. O grupo dos 40, eu estou no grupo dos 40, já tomei as 2 doses porque eu tomei Coronavac, mas a gente está monitorando. Então, a gente está monitorando por faixa. A gente só teve uma pessoa na empresa que se recusou até o momento de tomar vacina. Essa pessoa acabou de sair da empresa, mas saiu por conta própria, porque vai se mudar para um outro estado. Mas, a princípio, a gente está mapeando todo mundo animadíssimo para tomar a vacina. Não sabemos o que vamos fazer no futuro, mas o que a gente está fazendo é uma campanha realmente mostrando da importância da vacinação e da colaboração. Como a gente é uma empresa muito colaborativa, a gente ajuda o outro, a gente está junto, a gente gosta de estar junto, a gente está falando muito sobre isso, que é o seu papel enquanto cidadão de que é importante a vacinação, não só para você e seus familiares, mas para o seu colega de trabalho. Então, a gente está trabalhando esse olhar para poder instigar as pessoas para que elas se vacinem. Pode passar. Acho que é isso, acho que acabou. Não, tem mais, acho que acabou. Eu tinha botado meus contatos, mas eu acho que eu não botei, mas eu passo para vocês. Mas a ideia, não sei se vocês querem saber alguma coisa específica do que a gente fez, tem alguma pergunta? O Mark tem umas perguntas aí, Renata. O pessoal elogiou muito aqui as ações que vocês fizeram, né, do cartãozinho vermelho e verde, do biscoito para as pessoas que foram internadas, é isso, ou que tiveram Covid? Todas as pessoas que tiveram Covid. Não, a gente tem uma área médica muito atuante aqui. Então, todo mundo que foi internado com suspeita ou com a familiar, a gente acompanha. Então, por exemplo, o presidente da empresa, o chefe, ele liga para todo mundo. Eu ligo para todo mundo. Então, eu ligo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, como é que você está, como é que está a família, falo com a esposa, com o marido, não. Então, assim... Isso faz a maior diferença, né, Renata? Faz. Isso é um ponto muito bobo, mas que faz a maior diferença o presidente da empresa e você se importarem com as pessoas, que às vezes o RH mas o que eu faço? Contrato, psicólogo, contrato, não sei o quê, mas o próprio RH não assume essa posição. A gente fez isso também, Renata, é muito legal, e as pessoas, a gente tem um encontro com o RH todo mês, e outro dia a gente chorou, porque as pessoas todas que tiveram Covid quiseram dar o depoimento no final da reunião sobre como se sentiram cuidadas e acolhidas nesse momento difícil, porque gera um pânico, né, quando a pessoa pega Covid. Exatamente. Algumas pessoas acabam complicando, vão para o hospital, e realmente fez muita diferença. Não, exatamente. Eu acho que isso foi primordial, te dar esse suporte. Primordial também receber um telefonema do Fernando, receber um telefonema meu. A nossa IDP também, o pessoal que acompanha a parte de benefícios também, o tempo inteiro a gente mandando WhatsApp. Então, isso é bacana, porque eu acho que mostra que a gente está se importando. O biscoito parece uma coisa boba. As pessoas amaram, gente, porque eu recebi o biscoito. Aí as pessoas, isso serviu também para a gente monitorar bem as pessoas, porque quando a pessoa... Porque depois teve gente que veio dizer para a gente que teve Covid que não falou para a empresa. Eu tive Covid, você quer ganhar o biscoito? Porque, mas eu não ganhei biscoito e tive Covid. Você não falou para a empresa que você não teve Covid. Aí a gente fica brincando, mas tem umas coisas loucas, assim, a pessoa, não, mas eu tive Covid. Eu falei, não, gente, mas como você teve Covid? Você não avisou? Você está trabalhando aqui e teve Covid? Então, umas coisas assim, parecem bobas, mas que ajudam a gente, enquanto RH, a fazer um monitoramento e as pessoas se sentem olhadas. Então, isso foi uma coisa simples que a gente criou aqui, não foi uma ideia do RH, foi uma ideia da área mesmo comercial que passou essa ideia para a gente comprou e fez o maior sucesso. Muito legal. Renata e Flávia, como é que vocês acham que dá ainda para inovar? Convidando as pessoas, eu sei que vocês, a empresa de vocês, né, tem essa coisa de as pessoas gostarem de estar, mas o que você pode fazer dentro da empresa para trazer as pessoas, fazer com que elas queiram voltar? De uma forma inovadora, de uma forma carinhosa?
Olha só, aqui a gente já está todo mundo presencial, então a fábrica nunca parou, né? Sim. A gente voltou ano passado em agosto, nos 2 primeiros meses esse modelo híbrido, e depois 100% presencial. É óbvio que assim, a minoria realmente tem vontade, às vezes, de ficar um pouco mais. A gente não tem home office, nem um dia da semana, não tem essa política. A nossa política é presencial, a gente é uma empresa realmente de relacionamento, então as pessoas têm que estar juntas. Mas eu entendo que tem algumas pessoas que gostariam. O que a gente tenta passar é aquele negócio dos pilares mesmo, a saúde emocional e mental das pessoas, que estamos dando todas as ferramentas possíveis para que você possa vir tranquilamente. Agora, se você não está se sentindo seguro, você pode ficar em casa. Você não vai ser... a gente não vai demitir ninguém porque a pessoa está se sentindo mal, porque nesse momento é um momento que a gente tem que olhar o indivíduo. Mas a grande maioria já tinha vontade de voltar. Não sei se é pelo modelo que a gente tem na cultura da empresa, que é muito de estar junto o tempo inteiro, as pessoas, né, já querem saber quando vai ter festa, como é que, pelo amor de Deus, querem estar juntos. Então, a maioria voltou. E muito também, assim, eu acho que o papel do gestor. O gestor voltou antes. Então, assim, o gestor estava aqui dando exemplo. Se o cara está aqui, se o presidente está aqui todos os dias, por que eu não vou estar aqui? Se o cara da produção está aqui todos os dias, ele não parou em nenhum momento, a fábrica não parou, gente, em nenhum momento. Por que eu tenho que ficar trabalhando em casa de home office? Então, foi muito exemplo também da gente no dia a dia. Eu acho que isso funciona bastante. E pelo modelo que a gente tem, que é um modelo que realmente privilegia o presencial. Agora, aquilo que o Max falou, que realmente... o home office, eu posso contratar hoje uma pessoa no Japão para trabalhar aqui? Óbvio que sim, é excelente, mas para o nosso modelo hoje, a princípio, a gente preza muito mais o estar junto. E Flávia? Eu fico pensando, né? Todos os dias a gente, quando se reúne, os diretores falam, como é que a gente vai dar o próximo passo, que eu concordo 100% com a Renata, é que os líderes eles precisam dar o exemplo, e a gente fez uma reunião com eles para falar assim, vocês são responsáveis para, eventualmente, tirar as pessoas dessa inércia ou dessa acomodação, porque vai ser um sofrimento, né? Porque você volta a pegar trânsito, você volta a ter a preocupação com o dia a dia da casa, que você reclamava antes, mas depois as coisas se acomodaram, as crianças voltaram para a escola. Nesse próximo workshop de gestão emocional, a gente vai falar um pouco sobre isso, esses estressores que vão voltar, a gente vai voltar a sentir quando a gente der o passo contrário, né? Foi estressante entrar no home office e agora sair também vai ser. Mas o exemplo é super importante e eu acho que à medida em que a gente começa a trazer as pessoas e as pessoas começam a viver esse clima de novo, né, de ver os colegas e de estar aqui e de ter esse ambiente leve, né, que a Renata falou, fez a festa junina, a gente faz muita coisa aqui também, faz happy hour, eu acho que as pessoas começam a perceber que vale a pena voltar. Né, que vale a pena voltar para o estágio normal. Eu falo que o novo normal, para mim, nunca existiu, né? Novo normal, não, gente. É um período bem estranho. E a gente vai voltar para o normal. A gente faz publicações, a gente não tem rede social fechada, mas a gente faz várias publicações. Olha como... a gente tem uma vista maravilhosa aqui. Mas a gente fala todo o tempo, assim, do quanto é bom estarmos juntos, né? É algo que as pessoas valorizaram. Então... que vale a pena. E eu acho que a gente mostrando, e é isso que você falou, mostrando a segurança e mostrando que você consegue voltar no dia a dia pelas outras pessoas vendo, aí uma coisa desencadeia a outra. Então, eu acho que isso vai ajudando. E o exemplo do gestor. E não pressionar também, porque é isso que você falou, a gente, na verdade, voltou todo mundo presencial, uma ou outra pessoa se sentiu acuado, e aí não quis voltar e ficou em casa, mas eu também tive ao contrário, pessoas que não queriam ficar em casa, porque ou tem filho pequeno, não consegue trabalhar com filho pequeno. Renata, eu posso ir para o escritório sem ser o meu horário de escalonamento? Não pode. Só pode ir agora no seu horário de escalonamento. Depois você pode. No feriado prolongado que São Paulo trabalhou, outro não trabalhou. Posso ir para o escritório porque aqui em casa eu não consigo trabalhar. Então, você teve todos os modelos, a gente teve todos os tipos de casos e a gente teve que ir lidando conforme eles foram aparecendo. Então, assim, a gente em nenhum momento fez uma coisa rígida e obrigatória e foi se adaptando conforme as situações foram acontecendo. Eu vou ter que sair, eu vou agradecer, mas antes eu vou
A gente está vivendo momentos de Olimpíadas, então vou aproveitar esse momento de Olimpíadas e lembrar de uma coisa que a gente estava planejando no grupo antes dessa pandemia acabar, que é remarmos juntos. Então, eu queria que a Renata depois pensasse aí, porque a Renata rema, né? Ela tem um grupo de canoa havaiana. E para a Renata marcar um dia para a gente remar, porque eu acho que isso é muito forte, né? A gente viver esse momento de... Quem está vacinado, claro, a gente vai pegar só quem está vacinado. Tá, Renata? E eu queria agradecer... Não, tranquilo. Quando vocês quiserem, a gente pode marcar, a gente fica aqui na Barra. Vou atrás, hein? E a gente faz, é um super exercício, é super trabalho de equipe que eu estimulo todo mundo a fazer, porque é muito bacana. Você trabalha muito bem a equipe. Eu vou lá, agora eu sou a mentora, então eu tenho que correr lá no programa, tá, gente? Beijo para todo mundo. Renato, tiveram algumas perguntas aqui. A Camila perguntou, ela da Vívio, como que essa questão do uso do WhatsApp para celulares pessoais, a área de comunicação faz algum controle ou isso é responsabilidade do líder? Não, a gente tem, na verdade, a pessoa, quando ela entra, ela recebe um termo onde ela diz que se ela quer ou não receber o WhatsApp da empresa, aí ela autoriza, e aí a gente tem um WhatsApp que ela não pode responder. Na verdade, ela só recebe os comunicados da companhia. Então, a gente bota podcast, bota textinho, tudo pequenininho, porque é chato, e aí só realmente quem quer receber. Mas hoje, 98% da população recebe. Principalmente aqueles que não têm e-mail, porque é uma forma deles receberem rapidamente a comunicação. Então, o pessoal que é da fábrica, principalmente, adora. Está tudo ali, ou seja, no grupo fechado do Facebook, que é mais informal, ou no corporativo, que é o WhatsApp. Então, é tranquilo, a gente tem uma empresa que lança, a pessoa tem que salvar o número da FQM lá nos seus contatos para poder receber, a gente dá todas as instruções e aí, a partir daí ela começa a receber. E é bem legal, porque as pessoas gostam. E você sabe, só um comentário, gente, tudo bem? Estou adorando, hein? Anotei várias sugestões, maravilhosas, as duas. Essa questão do WhatsApp é engraçado, né? Que eu estava percebendo aqui as coisas que você falou, são as coisas que a gente costuma fazer. Eu acho que a comunicação escrita e visual, ela é importantíssima, e eu vi que é muito grande isso em vocês duas, né? E hoje eu também prezo muito por isso, mas você sabe que o WhatsApp foi onde a comunicação conseguiu chegar mais perto do meu pessoal, que é um pessoal técnico também, um pessoal de chão de fábrica, o pessoal está espalhado no Brasil inteiro, e a gente percebeu que a comunicação por e-mail não estava acontecendo. E a gente fez exatamente isso. Esse grupo de WhatsApp foi a melhor coisa que a gente fez. A gente também não dá poder para eles comentarem, fica só com RH, então ali a gente passa todas as informações. Eu acho que é isso, né? Acho que comunicação nesse caso, gente, é tudo. A gente fez muitos planos assim de comunicação também grandiosos. Eu acho que isso aqui hoje tá valendo a pena assim para esse nosso contexto de RH, né? Comunicar e fazer eles entenderem, porque é uma questão muito importante. Engraçado que eu estou sofrendo com isso agora, tá? Porque a gente não está 100%, né? Existe uma regra lá de 3 vezes na semana, e tem dia que eu vejo, está todo mundo lá, porque todo mundo quer voltar. Aí eu pego lá o cronograma e falo, vem cá, hoje não é o seu dia, né? Por que você está aqui? Então, assim, você vê a necessidade realmente, o estímulo também das pessoas quererem voltar, apesar da gente estar pedindo para ficar em casa. Então, acho que esse contexto a gente precisa acompanhar. Hoje eu estou com um caso lá no departamento que eu tive que parar todo o departamento por conta de um caso de Covid. Então, assim, por mais que a gente queira que volte, a gente também tem que tomar todos os cuidados aí nesse sentido, porque não pode deixar que eles queiram voltar e a gente deixar tudo aí à tona, né? Todo o trabalho que a gente fez desde muito tempo, né, gente? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que a Flávia falou que aconteceu aqui também, e mais de uma vez, que eu acho que vocês têm que olhar muito para isso na retomada, é a pessoa, às vezes, que está com sintoma, vem trabalhar, não fala, e depois sabe que está com Covid. Aconteceu na moça da recepção, ela veio trabalhar uns 3 dias, se sentindo mal, e depois estava com Covid. Internamente, a gente já teve algumas coisas. Então, o tempo inteiro, a gente tem que ficar em cima do gestor, para o gestor, vai lá olhar como é que está a sua equipe, ver como é que eles estão, senta entender. Olha, se você tiver um espirro, não sai de casa. Se não sei o que, você não sai de casa. Então, o tempo inteiro... Não sei se a gente aqui é uma empresa super tranquila, mas a pessoa fica com medo de dizer que passou mal. Não sei, a gente tem de tudo, né? Então,
é o tempo inteiro, comunicação, é o tempo inteiro em cima para poder ajustar essas coisas. E as pessoas esquecem, quando elas voltam para o dia a dia, elas começam a abrir a guarda. Então, é aquele negócio de abraçar, de beijar, de parar de aglomerar na copa. Então, você tem que ficar o tempo inteiro comunicando. Camila, você quer... levantou a mãozinha aí, né? Acho que fazer alguma pergunta. Não, obrigada aí pela explicação do WhatsApp. Eu sei que não é o fórum aqui, mas é que a gente está pensando em algumas inovações para a área de comunicação. Só uma última dúvida. Mas quando a pessoa sai, por exemplo, ela é desligada, ela é desativada dessa lista? Então tem que ter essa comunicação entre o BP e... Tá bom, beleza. Obrigada, gente. A gente também tem, pessoal, na fábrica, a gente tem uma lista de transmissão também, só envia, né, com autorização dos funcionários, pelos celulares serem particulares, e a gente fez uma lista também de retorno. Então, toda segunda eu mandava um gifzinho ou um comunicado, não esqueçam de verificar se não estão sentindo alguma coisa, não esqueçam que tem que usar máscara ao chegar ao escritório. Toda segunda eu mandava uma mensagem para esse grupo. A Simone levantou a mão também. Simone, você quer fazer uma pergunta? Obrigada, Mark. Tudo bem? Bom, primeiro, parabéns, Renata, Flávia. Excelentes cases, acho que deu para ter bastante ideia para compartilhar. Eu queria fazer 2 comentários rápidos. Primeiro, pegar um pouco da experiência da Flávia com o tema de gestão emocional. Nesse período de pandemia, eu confesso que o que eu tenho mais percebido de desafios é com relação a essa, que é novo, né, para as lideranças, eu diria até mesmo para os RHs, essa quantidade de casos que a gente está lidando de questões emocionais, psíquicas, a questão do luto dentro das organizações, assim, ao mesmo tempo os gestores ainda com um olhar muito de máquina, né, de performance, entrega, então isso tem sido um desafio, pelo menos no meu dia a dia eu ainda percebo isso muito forte, e mesmo com líderes muito sêniores, então, da total inexperiência em lidar com isso, então queria escutar um pouquinho do que você tem, e às vezes a gente fica um pouco, né, a gente coloca muita informação, mas parece que ainda não aprofunda, e pegar um pouco da Renata, de todas as iniciativas que foram feitas pela Farmoquímica, o que você achou que foi mais efetivo, que teve maior valor agregado. Eu acho que a gente vai ter aí um movimento grande de empresas nesses próximos meses voltando, então pegar a sua experiência daquilo que você achou que foi mais efetivo. E aí queria escutar um pouquinho vocês duas. Flávia, quer começar? Posso começar. Primeiro, Simone, né? Logo no início da pandemia, a gente lançou o Fique Bem e a gente reforçava muito com as pessoas sobre esse autocuidado, né? É normal estar se sentindo ansioso, é normal estar se sentindo triste, né? Então, a gente incentivou muito e as pessoas começaram a dar depoimentos. Já eu fiz a consulta com um psicólogo, meu filho estava muito ansioso, nervoso. E agora, aconteceu exatamente isso que você está dizendo, assim, quando a gente começou a observar o aumento dos casos, né, muitos funcionários se afastando e nos procurando para pedir ajuda, né, o que eu faço, meu funcionário marca a reunião porque está deprimido, não aparece, a gente sentiu essa necessidade. E a gente fez uma parceria, então indico para todos vocês, a gente fez na semana passada com o Cauê Oliveira, do Great Place, gestão emocional só para a liderança, como lidar com as emoções da sua equipe. E eu acho que ele tem uma abordagem, assim, até de desconstrução dos preconceitos, sabe? Ele fala sobre isso, ele traz dados. Então, o Brasil é o 5º país no mundo em números de depressão, aumentou muito pós-pandemia, e ele fala, não é frescura, não é mimimi, não é tristeza. Então, como detectar, não é para o líder ser o super-herói e falar, eu vou resolver, porque a gente não é médico. Ele fez uma analogia muito legal, ele falou, se o seu funcionário ele torce o pé, você não vai... botar uma atadura no pé dele, porque você não é médico. Você também não é médico para tratar uma depressão, uma crise de ansiedade, sabe? E foi muito legal. Foi o primeiro encontro, são 3 encontros. Foi o primeiro encontro, o segundo encontro é com o Dr. Pedro, médico, psiquiatra, e aí ele vai falar também sobre os impactos, toda a química, né, por trás de uma doença emocional. E eles ficaram muito felizes, assim, de entender, né? Eu falo que eu fiz uma correlação com o que a gente fala de diversidade aqui. A gente precisa desmistificar, né? E ter mais conhecimento, não ser ignorante no assunto, de achar que o funcionário, né, não quer trabalhar, tá? Porque eu ouço isso, né? Esse funcionário é problemático, o funcionário não quer trabalhar. Então,
a gente, ao longo do tempo, trouxe alguns médicos para falar em linhas gerais com todo mundo, e agora a gente viu a necessidade de trazer essa abordagem para a liderança, e deu super certo. O primeiro encontro, né? Nossa, Obrigada. bem bacana. A gente também fez alguns trabalhos assim, em termos de emocional, e aí para alguns nichos também, mães, grávidas. A gente viu que as grávidas aqui estavam muito tensas, mesmo estando em casa de home office, não voltaram, até hoje não voltaram, mas estavam muito tensas por não poder compartilhar com as pessoas, né, a gravidez, que toda mulher gosta. Então, a gente fez alguns nichos também. Mas eu acho que é muito o que eu aprendi nesse momento todo é a parte individual, que é aquilo de novo, o RH trabalha tentando fazer tudo igual para todo mundo, né? E agora a gente tem que olhar muito de forma individual as pessoas, humanizar e individual. Tipo, todo mundo, ninguém nunca passou por isso, a gente está passando junto com vocês, a empresa está crescendo e aprendendo junto com vocês, então é um aprendizado para todo mundo, e olhar a pessoa de forma individual, porque é isso que a Flávia falou, tem aquele cara que realmente está com problema, tem aquele outro que não está, mas finge que está. Então, você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que entender como é que cada um está levando isso. Então, eu acho que é muito o olhar individual. E aí, eu acho assim, é muita responsabilidade do gestor também ter esse olhar. Então, aquilo que eu falo, ela está fazendo uma palestra com os gestores, que eu acho que é o principal, porque a gente precisa estar ajudando eles a fazer a melhor gestão e eles terem esse olhar um pouco mais humano do que de performance o tempo inteiro, né? Sim, obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. Tem mais uma pergunta da Adriana. O Paulo teve que sair, ele fez uma pergunta aqui, mas ele teve que sair. A Adriana foi a última pergunta aqui. Ela falou: notei que ambas as empresas usam o transporte fretado para os funcionários, mas na maioria das empresas o transporte é público. Nesse caso, acho fundamental que o funcionário já esteja com as 2 doses da vacina. Alguém aqui avaliando este ponto também? Por exemplo, o meu é fretado agora, tá? Porque a gente não dava fretado, não. A gente botou na pandemia e ainda não tirou por conta disso, e aí continuamos com ela até agora. Mas eu tenho grupos que vêm, sim, realmente, e aí é aquela coisa que a gente fala, se você vem de metrô, do que seja, a primeira opção era, não venha no horário de pico, venha no horário um pouco mais, chega um pouco mais tarde, sai um pouco mais cedo, a gente fez esse olhar. Hoje já está normal, todo mundo trabalhando normal. E as pessoas não têm... A gente não teve assim muitas pessoas reclamando, entendeu? Nesse período. Então, assim, funcionou, fomos dando conta, mas hoje as pessoas já se acostumaram, já tem 100% presencial. Até porque uma coisa que parece esquisito falar, mas a gente vê muito assim, muita gente que reclamava, a gente olhava, porque a gente tem Instagram de todo mundo se vê no Instagram, nananã. Então, assim, você tem aquela coisa meio louca, né? O cara está reclamando que não pode vir trabalhar, mas ele está na praia postando foto com um monte de gente tomando cerveja no Olegário Maciel. Então, você tem uma coisa de doido. Então, você tem que saber até onde você pode ir, como que você pode ir, como é que você vai trabalhar isso. Você tem de tudo. É aquilo que ela falou. O pessoal fazia todo o protocolo, mas chegava a almoçar, 10 pessoas iam almoçar juntas, todas sem máscara, no restaurante aqui embaixo. Gente, mas não pode. Então, é muito doido isso de você. E você não consegue... não consegue ficar tomando conta, ser fiscal disso o dia inteiro, de noite. Eu consigo ser fiscal aqui, na empresa, de 8 às 5, mas depois eu não consigo. Então, é muito doido isso de você ter essa responsabilidade. É muito a gente falava isso, pessoal, não adianta a gente ter todas as regras aqui se vocês depois saem. Então, a gente, em Manaus, a gente até criou um folderzinho para eles levarem para casa, para as famílias, como é que tem que se comportar. Agora, você fez uma observação que aconteceu com a gente também. Pós-feriado, era uma loucura. Pós-feriado, a gente já sabia. Passava uma semana, vários casos. Exatamente. Então, assim, é muito doido isso, porque esses dois lados, então, eu acho que assim, é muito trabalho na comunicação de você responsabilizar, se responsabilizar, né? De você pensar em você e pensar no outro. Então, é muito esse trabalho de, não pensa só em você, pensa no outro que você vai estar contaminando, pensa, entendeu? Então, é muito isso. E a gente tem muita gente jovem também. Então, os jovens, depois, foi uma doideira. Foi tudo que era jovem de 20, 30 anos tendo Covid depois do carnaval. Os velhinhos já não estavam mais tendo Covid, porque estavam todos em casa, mas os jovens todos enlouquecidos. Então, assim, é o tempo inteiro a gente batendo na tecla de que você precisa estar olhando para você e para o próximo. O tempo inteiro isso.
Gente, queria agradecer demais novamente aí, Renata, Flávia, todas que participaram, todas e todos, né? Porque a maioria mulheres aqui, mas agradecer a todos que participaram, assim, a troca foi sensacional também, anotei várias dicas de vocês, essa dica aí do biscoito, as dicas da Flávia também foram sensacionais, né? Então, obrigado mesmo, essa troca foi muito boa e já estou ansioso pela próxima live do Fala RH, né? Sempre muito bom. Hoje a gente teve, acho que, mais de 70 pessoas que participaram ao total. Bem legal. Bem legal. Parabéns mesmo pelas ações de vocês. Que bom. Se precisarem, a gente está aí para trocar. É muito bom fazer essas trocas. A Flávia falou lá no começo, mas é bom que a gente... Renata, uma coisa também amei suas ações, viu? Vou copiar agora. Você também. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau.